Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Adriano Barbosa, advogado, e aqui a gente vai tratar mais um diploma normativo na nossa série artigo por artigo. Hoje vamos falar da portaria SDA do MAPA, número 1118, de 20 de maio de 2024. Essa portaria é muito relevante, muito importante, tem gerado muito polêmica nos grupos, nos estabelecimentos, que tem recebido algumas comunicações do Ministério, tratando de uma possível substituição de penalidades já aplicáveis, na retomada de tramitação de processo, e a possível aplicação da penalidade de suspensão ou interrupção das atividades econômicas do estabelecimento por um período. Essas penalidades advindas dos processos que transitarem em julgado antes do advento da Lei 14.515 de 2022. Então está uma certa polêmica. Vamos tratar artigo por artigo, ver os benefícios, ver o que a portaria traz. No final, traçar as considerações sobre o conteúdo da portaria e um parecer jurídico a respeito do tema. Tá bom? Vamos lá? Vai ser bem legal. Vem comigo. Começando então, temos a portaria SDA do MAPA, número 1118, de 20 de maio de 2024, que aprova as exigências para a celebração de termo de compromisso nos processos administrativos decorrentes de auto de infração que tenham resultado na imposição de sanção administrativa, que promovam a interrupção das atividades econômicas, com execução suspensa por decisão da Secretaria de Defesa Agropecuária. O contexto disso aqui é o seguinte: antes do advento da Lei 14.515 de 2022, existia a possível aplicação da penalidade de suspensão de atividade. Alguns estabelecimentos tiveram, como fruto do processo de apuração de infração, a decisão aplicando possível suspensão de atividade desses estabelecimentos, interrupção da atividade econômica por 3 dias, por 7 dias. E a suspensão não foi aplicada porque foi emitido um ofício suspendendo a aplicação em razão da pandemia do Covid, para não ocorrer o desabastecimento do mercado. Com isso, ficou suspensa a aplicação dessa suspensão. Essa portaria traz de novo a possibilidade de aplicação dessa suspensão, traz a tramitação desses processos e a possível aplicação dessa suspensão. Porém, ela traz uma condição, a possibilidade da substituição dessas penalidades de interrupção das atividades por multa. E traz alguns requisitos, que a gente vai ver logo a seguir. Vamos lá? O capítulo 1 traz as disposições preliminares. No seu artigo 1º, o seguinte: ficam aprovadas as exigências para a celebração do termo de compromisso no âmbito do processo administrativo que tenham resultado na imposição de sanções administrativas que promovam a interrupção das atividades econômicas e que a execução tenha sido suspensa nos termos do despacho 1155 do secretário de Defesa Agropecuária de 23 de abril de 2021. Vamos lá por partes, então. Esse despacho foi o que suspendeu a aplicação das suspensões, das interrupções, em razão da pandemia do Covid. Tá? Então, o que está dizendo o seguinte aqui? Vão ser retomados esses processos e que pode ser feita uma celebração de um termo de compromisso. E aqui vão ser apresentadas as exigências. Então, ficam aprovadas quais são as exigências. Então, é isso. Para você ter a substituição da penalidade de interrupção de atividade por multa, você vai ter que cumprir algumas exigências que vão constar de um termo de compromisso, da celebração, tá bom? O parágrafo único deste artigo traz o seguinte: as sanções administrativas que promovam a interrupção das atividades econômicas a que se refere o caput deste artigo limitam-se àquelas previstas nos incisos 4 e 5 do artigo 508 do Decreto 9.013, de 29 de março de 2017, excetuando-se as motivadas por risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitárias. O que quer dizer isso? Então, isso aqui vai ter lá as condições do artigo 508, desses dois incisos, que basicamente refletem a condição de embaraço à fiscalização. Então, está se tratando exclusivamente das interrupções de atividades com base fundamentadas nesses artigos, tá? E não trata aqui da questão de risco à natureza higiênico-sanitária, tá bom? Então, o que tiver risco à natureza higiênico-sanitária é passível de suspensão e não pode ser substituído por multa, tá ok? Para entender melhor a abrangência dessa portaria, vamos pegar o artigo 508, que faz referência ao parágrafo único, que diz o seguinte: sem prejuízo das responsabilidades civis ou penais cabíveis, a infração ao disposto nesse decreto ou em normas complementares referentes aos produtos de origem animal, considerada sua natureza e sua gravidade, acarretará isolada ou cumulativamente as seguintes sanções:
No inciso 4 traz suspensão de atividade quando causar risco ou ameaça de natureza higiênico-sanitária ou quando causar embaraço à ação fiscalizadora. Então, no caso aqui, o caput, lá o parágrafo único está se referindo ao caso de embaraço à ação fiscalizadora. Tá? E no inciso 5, traz o seguinte: interdição total ou parcial do estabelecimento quando a infração consistir na adulteração, na falsificação habitual do produto ou quando verificar, mediante inspeção técnica realizada por autoridade competente, a inexistência de condições higiênico-sanitárias adequadas. Em verdade, o inciso 5º aqui tem referência com o parágrafo único por causa da falsificação, da adulteração, das condutas dolosas aí de prejuízos relacionados à fraude, tá? Então é nesse sentido, tá bom? O artigo 2º traz quais são os estabelecimentos que estão englobados aí nessa possível substituição das penalidades, né? Então ele traz lá: são elegíveis à celebração do termo de compromisso os estabelecimentos de produtos de origem animal registrados no Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, que tenham sido autuados por infração ao Decreto 9.013, de 29 de março de 2017. Então, quem são? O pessoal sob CIF, né, que está vinculado e registrado no DIPOA, e que teve a apuração de infração com base aí, com fundamento no RISPOA, né, que é o Decreto 9.013, de 29 de março de 2017. Beleza? Vamos em frente. O artigo 3º apresenta: os processos administrativos que tratam o artigo 1º terão tramitação retomadas a partir da vigência dessa portaria. Em verdade, embora tenha sido revogada por essa portaria, os processos já foram retomados pela portaria 1091, né, que é de abril de 2024. E aqui ele está reafirmando essa condição, né? No parágrafo 1º ele traz: os estabelecimentos autuados serão notificados da retomada da fase de execução de penalidade, bem como da possibilidade de celebração do termo de compromisso, em relação às sanções administrativas que promovem a interrupção das atividades econômicas. Os estabelecimentos, alguns deles já estão recebendo essa notificação, né? Está vindo um documento oficial, o CIF está entregando isso, ou está sendo enviado via correio, que informa a retomada do processo e a possível aplicação das interrupções de atividade, das penalidades, né? E ali vem também informando a possibilidade da celebração aí do termo de compromisso e da substituição da penalidade de interrupção da atividade por multa. Tá? Parágrafo 2º. A retomada da tramitação dos processos administrativos implicará na aplicação das demais penalidades não alcançadas pelo compromisso que trata essa portaria. Simples. Aqui, né? A multa e as outras penalidades que porventura tiverem sido arbitradas, que não seja a interrupção de atividade, já vão ser aplicáveis, né? Já vão ser aplicadas, vão ser retomadas e devem ser cumpridas. Então, o estabelecimento teve a interrupção de atividade como penalidade, teve a multa e teve a condenação de um determinado produto. Então, a condenação do produto e a multa aplicável já tem que pagar, já tem que descartar o produto, enfim. Porém, a interrupção das atividades vai ser objeto aí desse possível acordo, aí, da celebração desse termo de compromisso. E aí pode ser substituída por multa. É o que está dizendo o parágrafo 2º aqui. Tá? O capítulo 2º é do requerimento para a celebração do termo de compromisso. Então, ele vai trazer os aspectos aí do requerimento. Tá? O artigo 4º traz: o interessado, por meio do representante legal ou de seu procurador regularmente constituído, poderá requerer a celebração do termo de compromisso no prazo de 10 dias, contado da comunicação oficial, de que trata o parágrafo 1º e o do artigo 3º. Tá? Então aqui está dizendo o seguinte: primeiro, quem tem a capacidade aí para celebrar o termo de compromisso é representante legal ou procurador do estabelecimento. Então não basta o responsável técnico, tem que ser o responsável legal. Tá? Aí pode ser por procuração ou sócio, enfim, alguém que conste ali com poderes legais para assumir essa responsabilidade. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o prazo para você informar se quer aderir ou não a celebração, né? Se quer fazer o termo e substituir possivelmente a penalidade de suspensão de atividades, aí, de interrupção das atividades econômicas por multa, o prazo é de 10 dias. Tá? E aí os outros parágrafos vêm regulamentando esse prazo. Então, parágrafo 1º, a contagem do prazo que trata o caput será realizada de modo contínuo e se iniciará no primeiro dia útil subsequente à data da cientificação oficial. O que quer dizer isso? Então, o prazo vai ser contado da seguinte forma: recebi no dia 10, começa a contar no dia 11.
Então contam 10 dias corridos. Ah, mas tem final de semana no meio. Não importa, esse prazo vai correr no final de semana também, tá? A única coisa que vai acontecer é sempre no primeiro dia útil subsequente. Então, se eu tive ciência da retomada da tramitação, por exemplo, numa sexta-feira, né, e lá no meu estabelecimento não tem regularidade da inspeção no sábado e no domingo, né, eu passo a contar da segunda-feira. Tá? Então é sempre no próximo dia útil subsequente. Tá? Podem haver discussões aqui sobre o conceito de dia útil, né, porque a lei traz alguns conceitos diferentes. Aí. E dependendo do destinatário. Né? Então, se você pensar que o destinatário desse termo de celebração é o DIPOA, então o DIPOA tem regular expediente sábado e domingo. Se não tiver, não é considerado dia útil, né? Porque o dia útil é só o que tem o regular expediente da repartição. Então, é importante começar a contar esse prazo do dia subsequente ao dia da ciência, desde que seja útil. Senão, prorroga para o primeiro dia útil subsequente. Exemplo. Recebi na sexta-feira. Não é considerado dia útil sábado nem domingo. Eu passo a contar da segunda-feira. Recebi da quinta-feira. E sexta-feira é dia útil, começa a contar da sexta-feira. Tá? A mesma coisa vai acontecer com o último dia do prazo. Né? Então o prazo vai ser prorrogado até o primeiro dia útil se não houver expediente ou for encerrado antes do horário normal. O expediente no dia do término. Né? Então, vamos supor, o meu prazo acaba no domingo. Domingo não é um dia regular de expediente regular na repartição pública. E aí esse prazo é prorrogado até segunda-feira. Entendido? O artigo 5º traz: o requerimento para a celebração do termo de compromisso deve ser formulado conforme o modelo constante do anexo 1, com a juntada da declaração de compromisso administrativo do anexo 2. O parágrafo único apresenta: não será conhecida a solicitação protocolada intempestivamente. Então vamos começar pelo parágrafo único. Então, o que for além dos 10 dias de prazo não vai ser conhecido. E aí será aplicada a penalidade de suspensão. Tá? Então, o prazo aí é decadencial, né? Perde o direito de pleitear aí pela substituição. Tá? E o caput do artigo traz, né, a questão da forma, né, de como fazer esse requerimento. Então, tem dois modelos que tem que ser preenchidos e apresentados para ser tentada aí a substituição. Então, primeiro é do anexo 1, né, que é um formulário solicitando a formalização do termo de compromisso. E o 2 é uma declaração aí que tem a empresa deve abrir mão de alguns direitos de ações aí para formular esse termo, essa celebração de compromisso, tá bom? Aqui trazemos o anexo 1, né, para exemplificar o que foi falado anteriormente. Então, é um requerimento, né, um requerimento para a celebração do termo de compromisso. Aí o interessado, aí coloca a razão social, coloca o CPF ou CNPJ do estabelecimento, o número do CIF, né, que está registrado, representado por seu representante legal, ou preposto indicado, né? Então tem que ter, se você for para o preposto, juntar a procuração, se for o responsável legal, juntar algum documento comprobatório de que essa pessoa é o representante legal, né? Uma procuração, uma cópia do contrato social, enfim, algum documento que comprove isso. E aqui você pleiteia a substituição, né, da penalidade de suspensão, da interrupção de atividades pela multa, né? Você pede aqui conforme o processo, né? E tem que citar, especificar o processo. Então, para cada processo que chegar aí para vocês, vai ter que ter uma declaração dessa em separado, tá bom? Assina o representante, o interessado ou o preposto e encaminha esse anexo. Vamos ver o anexo 2? O anexo 2 traz a declaração do termo de compromisso. Então, o interessado vai indicar novamente razão social, CNPJ, número de CIF, o número do processo administrativo. Então, de novo, vai ser um documento desse para cada processo administrativo que você for tratar. Tá? Ele fala que toma ciência das infrações apuradas no processo administrativo e do trânsito em julgado acima indicado, e da sua responsabilidade de adoção de medidas corretivas para saná-las, medidas preventivas para coibir nova reincidência. Então, ele vai pegar a causa lá que gerou a possível interrupção da atividade e vai dizer, olha, você vai ter que apresentar medida corretiva e medida preventiva para que isso não ocorra mais. Então, você vai assinar um termo basicamente declarando que isso não vai ocorrer mais. Tá? A conduta que gerou a infração, a ocorrência lá que gerou a infração, não vai ter uma reincidência. Tá?
No 2, concorda que o deferimento do requerimento para firmar o termo de compromisso implica na desistência de qualquer alegação de direito referente ao processo administrativo acima indicado, atuais ou futuras, sobre as quais se fundem ações administrativas ou judiciais, incluídas as coletivas ou recursos. Então aqui está abrindo mão do direito de ação, né, de pleitear qualquer direito com relação à legalidade dos atos administrativos. Aqui eu recomendo grande cautela, uma análise conjunta com o seu advogado, com o seu corpo jurídico, para entender qual que é o melhor caminho, porque é algo bem grave aqui nesse sentido, né? É algo bem gravoso, é uma limitação grande que está se impondo aqui a um direito fundamental, né? Que é o direito de ação. Tá? No item 3, concorda para os casos de ações judiciais que trata o item 2 em apresentar cópia do requerimento de extinção do respectivo processo nos termos do artigo 485, né, do Código de Processo Civil, protocolado perante o juiz correspondente no prazo máximo de 60 dias contado da publicação do extrato do termo de compromisso. Então, publicou o extrato do termo de compromisso, você vai apresentar uma declaração abrindo mão, né, encerrando uma ação que possivelmente esteja em andamento. Basicamente é isso. De novo, né, a abertura, você abre mão aqui de um direito essencial, aí, que é o direito de ação de uma ação que está em andamento. Então você vai declarar lá que é a extinção da ação sem a resolução do mérito e vai morrer o assunto ali. Tá? Então, atenção, discutam isso profundamente com o departamento jurídico. Analisem o processo administrativo que vocês estão envolvidos, né? Vejam as questões de legalidade, se tem viabilidade processual, se não tem. Acho que essa análise tem que ser bem profunda aí com o seu departamento jurídico, tá bom? O artigo 6º ele traz a competência pela análise, aí, deferimento ou indeferimento do requerimento para celebração do termo de compromisso, ou seja, para a substituição da penalidade de interrupção da atividade econômica pela multa. Tá? Cabe ao secretário de Defesa Agropecuária decidir por esse processo, né? E ele pode solicitar a juntada de outros documentos, outras informações para tomar a decisão dele. É importante destacar aqui que é uma competência personalíssima. O que quer dizer isso? Compete estritamente ao secretário de Defesa Agropecuária. Tá? Então, ele é o responsável por essa ação, né? E na ausência dele, quem lhe fizer às vezes aí, né? Mas não pode outro servidor tomar essa atitude. Então, não pode um chefe de um CIPOA decidir por esse processo, né? A não ser que haja delegação. E aí a gente vai discutir um pouco sobre delegação de competência personalíssima, né? Que é muito discutível, tá bom? Mas enfim, cabe ao secretário de Defesa Agropecuária essa atividade aí e é assim que traz a portaria aí, tá bom? O artigo 7º apresenta o seguinte: o indeferimento do pedido implicará na aplicação da penalidade geralmente imposta ao estabelecimento autuado. Então, se você apresentou todos os documentos e a análise lá do secretário foi pela improcedência, então é aplicável a penalidade de suspensão de atividade. Tá? É basicamente isso aqui. O artigo 8º, ele apresenta que o requerimento tempestivo vai ter um efeito suspensivo. O que quer dizer isso? Que a aplicação da penalidade fica suspensa até a análise. Então, se você apresentar o requerimento, a penalidade de interrupção da atividade já não é aplicável naquele momento, vai ficar suspensa até a decisão, né? E no parágrafo único desse artigo traz: a suspensão da aplicação da sanção perderá efeito em caso de indeferimento. Então, você apresentou o requerimento tempestivo, dentro do prazo. Tempestivo quer dizer isso, dentro do prazo. A penalidade vai ficar suspensa. Opa, vamos avaliar aqui se vai ter a substituição ou não. Foi indeferido. Não concordo com o requerimento, é indeferido. Vai ser aplicada a penalidade de suspensão. Tá? Perde esse efeito suspensivo, deixa de ter efeito quando saiu o indeferimento, decisão pelo indeferimento. Ok? Seguindo em frente, a gente entra no capítulo 3º, que fala do termo de compromisso e das suas obrigações. O artigo 9º apresenta: deferido o requerimento, será elaborado o termo de compromisso, prevendo as obrigações das partes, o prazo de cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento. O que quer dizer isso? Você apresentou o requerimento lá pedindo a substituição da penalidade. Foi aprovado, foi deferido. Então lá vai ser celebrado o termo de compromisso, de fato, né? Então, o que vai ter lá? As obrigações das partes, principalmente do estabelecimento,
o prazo para cumprimento dessas obrigações e as sanções que podem ser aplicadas caso seja descumprido, não sejam cumpridas as obrigações no prazo combinado. Tá? Parágrafo 1º. A minuta do termo de compromisso será elaborada pela Secretaria de Defesa Agropecuária, com utilização de formato padronizado. Então, aqui é questão meramente formal, que vai existir um padrãozinho para esse termo de compromisso. Tá? Parágrafo 2º. Além das obrigações principais previstas nesta portaria, a autoridade competente poderá estabelecer outros deveres acessórios que entenda pertinente, para solucionar as inconformidades identificadas em cada caso concreto. Ou seja, quer dizer que a autoridade pode instituir outras obrigações acessórias, né? Entendendo que isso vai ser viável para resolver aquela não conformidade que gerou a infração. Tá bom? Parágrafo 3º. O termo de compromisso terá seu extrato publicado no Diário Oficial da União. Então, depois que firmado o compromisso, todo mundo assinou bonitinho, isso é publicado no Diário Oficial da União, né, para fins de legalidade aí, e isso por fim vai surtir efeito de um título executivo, ok? O artigo 10º apresenta: o interessado ficará obrigado ao cumprimento de obrigação de pagar multa compromissória, calculada de acordo com os valores estabelecidos no anexo 3. No próximo slide a gente vai mostrar o anexo 3, né, a base de cálculo das multas aí. Parágrafo 1º. A obrigação de que trata o caput substituirá a aplicação da penalidade originalmente imposta ao estabelecimento autuado e não se confunde com eventual sanção de multa imposta ao estabelecimento quando do julgamento do auto de infração. O que quer dizer isso aqui? Esse termo de compromisso vai substituir a penalidade de interrupção de atividade por uma multa. Essa multa não tem nada a ver com a multa que já está lá no processo, né, que já foi arbitrada no processo. É uma outra multa. Então vão existir as duas. Essa não anula aquela multa que está lá no processo, tá bom? Que inclusive já passa a ser exigível aí pelos órgãos a partir da vigência da portaria, tá? Enquanto a multa que vai ser fruto aí do termo de celebração de compromisso aí, né, a celebração do termo de compromisso, ela vai ser exigível depois, né? Então primeiro você vai celebrar o termo de compromisso e depois vai vir essa multa compromissória, tá bom? Parágrafo 2º. O cálculo da multa compromissória, a que se refere o caput deste artigo, obedecerá ao estabelecido no capítulo 4º dessa portaria. A gente vou chegar não, né? Vamos ver essa dosimetria como está estabelecida lá, ok? Aqui estamos então diante do anexo 4º, né? E aí ele trata aqui, divide as categorias aí de estabelecimentos, pessoa física, microempreendedor, de acordo com o porte, né? E coloca um mínimo e um máximo, né? Então, pessoa física, o mínimo 5.001, o máximo 50.000. Né? Microempreendedor individual, o mínimo R$2.501 e o máximo R$5.000. Né? Média empresa, então mínimo R$20.000, o máximo R$50.000. Demais estabelecimentos, mínimo R$50.001, o máximo R$150.000. Tá? Então essa é a gradação da multa. A dosimetria a gente vai ver em seguida. Artigo 11º. O não recolhimento do valor da multa compromissória no prazo de 30 dias, comprovado nos autos do processo administrativo, implicará encaminhamento do débito para inscrição na dívida ativa da União, sem prejuízo da consequência prevista no artigo 14. No artigo 14 fala da aplicação da penalidade, basicamente. Então, o que quer dizer tudo isso daqui? Se você não pagar a multa, você tem um prazo de 30 dias para pagar a multa. Depois que você celebrar o termo de compromisso, vai gerar a multa e a partir daí você tem 30 dias para pagar essa multa. Se você não pagar essa multa, vai gerar dívida ativa, né, na União. A dívida ativa tem várias consequências, inclusive com prejuízo de alguns tipos de financiamentos públicos aí, que ajudam bastante os estabelecimentos no desenvolvimento. Né? Então, atenção, tá? E pode também, não pagando a multa nos 30 dias, você também vai ter a aplicação da penalidade, ou seja, vai ser interrompida a atividade de estabelecimento para cumprir a penalidade que estava prevista. Tá? O artigo 12º traz o seguinte: são elementos essenciais à celebração do termo de compromisso. Então, não podem faltar os seguintes elementos: a correção das irregularidades identificadas na autuação. Então, as irregularidades que geraram a infração lá no começo do processo administrativo tem que ter sido corrigida. Tá? A realização das ações necessárias para prevenir novas infrações. Então, o que foi lá que me gerou esse problema? Eu descumpri um prazo num plano de ação, de uma VOEC, por exemplo. Quais ações vão ser realizadas para prevenir essa ocorrência novamente?
Tá? O saneamento das pendências adicionais, eventualmente identificadas em caso concreto. Então, gerou algumas consequências adicionais. Então, essa infração teve como consequência a contaminação de produtos e de linhas colaterais aí de processamento. Então, para isso vai ter que ter construído uma barreira. Então, condições adicionais aí que não tenham relação direta aí com o ocorrido, mas que geraram consequências, tá? Parágrafo único apresenta: os prazos para cumprimento das obrigações cumulativas de que trata o artigo serão estipulados pela Secretaria de Defesa Agropecuária, em cláusula específica do termo de compromisso. Então, essas obrigações não são subsidiárias, né? Todas elas têm que estar cumpridas. Então, tem que cumprir, corrigir as irregularidades, adotar as ações preventivas, né? Impedir a ocorrência de novas infrações, e o saneamento de pendências adicionais aí que sejam estabelecidas no caso concreto. Isso aqui vai tudo constando do termo de compromisso, e o prazo para cada um desses aí vai ser estipulado pela Secretaria de Defesa Agropecuária. Tá? Isso vai estar lá no termo de compromisso. Ok? O artigo 13 diz que, a critério da Secretaria de Defesa Agropecuária, poderá ser aceito o cumprimento de obrigações que se destine à doação de bens móveis à administração pública, sem ônus ou encargo, observando o disposto no Decreto 9764, de 11 de abril de 2019. Então, pode constar do termo de compromisso algumas doações de equipamentos, né, de bens móveis, então equipamentos, instrumentos, para a administração pública. Tá? Pode constar isso. E todo esse regramento vai estar com base no Decreto 9764, que é o decreto que regulamenta aí toda a parte de doação de bens à administração pública. Ok? Vamos em frente? Estamos andando. O não cumprimento das obrigações estipuladas no termo de compromisso implicará na aplicação de penalidade originalmente imposta ao estabelecimento autuado. Então, caso não sejam cumpridas as obrigações instituídas lá no termo de compromisso, né, que quais são? A ação corretiva da irregularidade que gerou o prejuízo, a ação preventiva para que não volte a ter reincidência do ocorrido, e as ações adicionais. Então, se alguma dessas for descumprida, a penalidade vai ser aplicada. Enfim, chegamos ao capítulo 4º. Vamos tratar aqui do cálculo da multa compromissória. Vamos lá? Artigo 15. Para a fixação da base de cálculo da multa compromissória, será considerada a gravidade, conforme previsto no artigo 509 do Decreto 9.013. Aqui já faço uma ponderação, que deveria também ser usados os princípios lá da Lei 14.515, né, que trata aí da questão do risco. Né? Então, o risco deveria pautar o valor de aplicação da multa, porque o risco é que pauta a atividade da defesa agropecuária. Mas, enfim, seguimos. Parágrafo 1º. Para sanções impostas no caso de infrações leves, será estipulado o valor mínimo previsto no anexo 3 como base do cálculo da multa compromissória. Vocês lembram do anexo 3? Que ele tinha uma tabelinha, os tipos de estabelecimentos, o mínimo e o máximo. Ele está falando aqui o seguinte: será aplicado o mínimo quando a infração for leve. Porém, não tem como não realizar uma crítica aqui no seguinte sentido: se a infração é leve, ela não geraria uma interrupção de atividade. Se uma infração leve gera uma interrupção de atividade, está estampada uma desproporcionalidade na ação estatal. Uma infração leve não pode gerar interrupção de atividade econômica. Então, o valor mínimo da multa aqui, na minha visão, não vai ser aplicado nunca. Porque sempre quando tem uma interrupção de atividade, ela está vinculada a uma infração grave ou gravíssima. Né? Mas enfim, seguimos. Parágrafo 2º. Para as sanções impostas no caso de infrações moderadas ou graves, será estipulado o valor proporcional entre o valor mínimo e máximo previsto no anexo 3, como base de cálculo da multa compromissória. Ok, faz todo sentido, né? Você, infração moderada e grave, gerar uma multa no meio do caminho, nem o máximo nem o mínimo. Ok, tá bom. Considerando o raciocínio em relação à gravidade, faz todo sentido, né? Embora seria necessário a aferição do risco, mas vamos considerar a gravidade. Porém, como que vai ser essa dosimetria? Né? Não está estampado aqui no dispositivo. Como que vai ser essa dosimetria? O que contribui? Né? O que faz sair do patamar mínimo? Em quantum? Qual quantum que sai do patamar mínimo numa condição moderada? Numa condição grave? Né? 20%? 30%? Qual o mecanismo de aferição disso daí? Né? Então isso não está claro aqui, tá bom?
Parágrafo 3º. Para sanções impostas no caso de infração gravíssima, será estipulado o valor máximo previsto no anexo 3 com base no cálculo da multa compromissória. Assim, evidentemente, a maioria dos casos vai entrar aqui, né? Geralmente, as questões de embaraço e as questões relacionadas à fraude lá, como está no começo lá dessa portaria, elas estão vinculadas, né, no anexo, no inciso 4º e inciso 5º do artigo 509, lá, ou 508, salvo engano, elas são gravíssimas. Né? Então, para gerar uma interrupção de atividade no estabelecimento, necessariamente a infração tem que ser gravíssima. E aí vai sempre ser no teto, então. Então, o anexo 3 entra como figurante, né? Porque basicamente vão ser aplicados sempre as sanções no teto. Né? Tá bom? Comentários à parte, vamos seguindo, né? Eu prometi no final, mas já antecipo esses comentários aqui da minha visão a respeito do artigo 15º. Para facilitar a compreensão do artigo 15º, vale a gente reproduzir aqui o artigo 509 do Decreto 9.003 de 2017, que é o que ele usa como referência para a graduação das infrações. Então, para fins de aplicação de sanção de multa de que trata o inciso 2 do artigo 508, são consideradas. Aí ele traz infrações leves, infrações moderadas, infrações graves e infrações gravíssimas. Note, os casos de embaraço, a fiscalização e de fraude estão se enquadrando sempre no inciso 4º, né, que são as infrações gravíssimas, tá? Só nota de curiosidade. Vamos seguindo? Vamos seguir com a portaria 1118, né? O artigo 16º traz o seguinte: o valor da multa compromissória será resultado de cálculo que variará conforme o prazo de interrupção das atividades econômicas estabelecido em cada sanção, o qual foi estabelecido observando as circunstâncias atenuantes e agravantes previstas no artigo 510 do Decreto 9.013, 2017, por meio da multiplicação do valor fixado, conforme o artigo 15 dessa portaria, por fator de ajuste variando de 0,8 décimos até 1,6 décimos. Esse artigo aqui está bem confuso, né? Mas vamos tentar esmiuçar ele aqui. Então vamos lá. O valor da multa compromissória, então a multa do compromisso, do termo de compromisso, vai levar em conta o prazo de interrupção das atividades econômicas. Então, qual é o prazo? 3 dias, 7 dias. Então, isso vai ser levado em conta. Esse prazo foi estabelecido lá na aplicação da penalidade com base nas circunstâncias agravantes e atenuantes previstas, o que me causa certo estranhamento, porque existe regramento para a estipulação desse prazo, né, no próprio decreto. Tá? Mas enfim, então ele está falando aqui que a suspensão aplicada lá levou em conta atenuante e agravante para ser aplicada. Né? E a dosimetria aconteceu nesse sentido. Enfim, então, considerando as situações atenuantes e agravantes, foi traçado um prazo. Beleza, perfeito. Por meio da multiplicação do valor fixado, conforme o artigo 15º dessa portaria, na portaria, o valor fixado lá, ele fala do mínimo para infração leve, fala que a moderada e a grave vai flutuar no meio do caminho e fala que a gravíssima vai ser o teto. Então, por meio do valor fixado, conforme o artigo 15, fixado ou no mínimo, ou no meio, ou no grave, dependendo da gravidade da infração, o fator de ajuste por fator de ajuste variando de 0,8 a 1,6. Para mim está incompreensível aqui. O que vai variar nesse sentido? Tendo que a gravíssima vai ser o teto e a leve vai ser o piso da multa, o que flutuar nesse meio vai ter fator de correção de 0,8 a 1,6 com base em quê? Né? No prazo. Então é 0,8 por dia de suspensão, é 1,6 por dia de suspensão. Aqui precisamos analisar mais a prática como é que vai acontecer. Não está claro aqui, né? Para mim ficou bem confuso esse dispositivo aqui. Capítulo 5º. Da autoridade competente. Artigo 17. O termo de compromisso será subscrito pelo titular da Secretaria de Defesa Agropecuária, em atenção à delegação de competência de que trata o artigo 22, inciso 17 do anexo 1 do Decreto 11.332 de 2023. Tá? Então, o termo de compromisso vai ser assinado pelo titular da Secretaria de Defesa, representando aí o Estado, tá bom? É isso aqui, basicamente.
Capítulo 6º, das alterações do termo de compromisso. Então, o termo de compromisso está sujeito a alterações, né? O artigo 18 fala aqui: o termo de compromisso vigente poderá ser alterado nas seguintes situações: por iniciativa do Ministério da Agricultura e Pecuária, em razão da identificação de irregularidade formal ou inconformidade de suas cláusulas, ou, inciso segundo, por iniciativa do interessado, por motivada pela comprovação de impossibilidade de cumprimento ou inconformidade em suas cláusulas. O parágrafo 1º traz: a alteração deverá ser precedida de prévia avaliação sobre viabilidade técnica e a pertinência das mudanças propostas. Parágrafo 2º. Caberá ao secretário de Defesa Agropecuária a aprovação da proposta de alteração. Parágrafo 3º. As alterações do termo de compromisso serão publicadas no Diário Oficial da União. Tá? Bom, enfim, aqui está dizendo que pode ocorrer alteração no termo de compromisso durante o seu cumprimento. Isso pode ser, né, por iniciativa do Ministério da Agricultura ou por iniciativa do interessado. Né? O Ministério da Agricultura, sempre que tiver uma não conformidade nas cláusulas ou uma irregularidade formal, tá? E por interessado, se ele não conseguir impossibilidade de cumprimento por algum motivo ou inconformidade de alguma das cláusulas, tá bom? Tem que ter uma avaliação prévia, técnica, né, da pertinência das mudanças, e cabe aprovação ao secretário de Defesa Agropecuária. Uma crítica aqui pode ser unilateral essa alteração? Porque aqui em nenhum momento fala da aprovação pelo estabelecimento da alteração promovida pelo Ministério da Agricultura. Embora seja aspecto formal ou não conformidade de algumas cláusulas, as alterações do Ministério deveriam ser submetidas também à aprovação e validação pelo estabelecimento. É um termo de compromisso que traz obrigação para as partes, então isso também deveria surtir algum efeito com relação à aprovação do estabelecimento, né? Aqui não tem nada a respeito disso, e é um ponto que preocupa um pouco. Capítulo 7. Da rescisão do compromisso administrativo. Artigo 19. O termo de compromisso será rescindido quando constatado o seu descumprimento ou por solicitação do interessado. Parágrafo único. A rescisão do compromisso será publicada no Diário Oficial da União e implicará na aplicação da penalidade originalmente imposta ao estabelecimento autuado. Ou seja, aqui é o seguinte: pode ocorrer a rescisão do termo de compromisso, ou seja, pode acabar o termo de compromisso, pode ser encerrado, né? Por solicitação do interessado. Então, de repente, as obrigações que colocaram ali se tornaram muito onerosas, se tornaram muito pesadas, muito difícil de cumprir. E aí, não, eu não quero termo de compromisso, eu vou cumprir a suspensão mesmo. Tá? E aí aplica-se a suspensão, a interrupção de atividade. Ou pode ser pelo descumprimento. Então, durante as atividades de fiscalização, o Ministério da Agricultura identifica que o termo de compromisso não está sendo adimplido, não está sendo cumprido. Isso gera rescisão do termo de compromisso e a penalidade lá de interrupção da atividade vai ser aplicada. Ok? Artigo 20. A rescisão do termo de compromisso não implicará a devolução do valor recolhido da multa compromissória, nem dos bens eventualmente doados. Então, ocorreu a rescisão, ocorreu o descumprimento do termo de compromisso, o Ministério pleiteou aí pela rescisão e pela aplicação da penalidade de suspensão, a multa é perdida. Então não adianta, né? O valor que você pagou de multa compromissória é perdido e a doação dos bens que eventualmente tenham sido já realizadas também. Não tem como voltar atrás, tá bom? Então, nesse caso, o estabelecimento vai cumprir a penalidade, né, de interrupção das atividades e vai pagar a multa, né? Capítulo 8º, das disposições finais. Artigo 21. O Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal deverá atualizar a sanção administrativa e registrar o seu cumprimento, no que couber, junto aos sistemas eletrônicos que gerenciam o histórico dos autuados, após o cumprimento integral do termo de compromisso assinado. Basicamente, cumprir o termo de compromisso, o Ministério da Agricultura vai atualizar a sanção, então vai retirar a sanção de penalidade e colocar a sanção de multa como cumprida lá, né? Depois do encerramento do termo de compromisso, depois do cumprimento de todas as obrigações e do prazo lá que está constando do termo de compromisso. Aqui, na portaria anterior, na 1091, a gente fez uma crítica nesse sentido, porque não estava claro qual sanção ficaria registrada. Aqui está bem claro, né, que vai atualizar a sanção, então vai ser atualizada para a multa, né, porque foi a multa que foi cumprida, e a penalidade de suspensão não constará do histórico. Tá? Isso é muito importante para fins de futuras ocorrências aí, ok? O artigo 22 traz que o pagamento da multa ocorrerá por guia de recolhimento da União, gerado pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Animal, após a publicação do extrato de termo de compromisso. Então, assim,
fez o termo de compromisso, assinou a multa, ocorreu a dosimetria da multa, o valor está aferido, todo mundo assinou o termo de compromisso, publicou isso no Diário Oficial, né, que é o extrato do termo de compromisso, e isso vai gerar a multa, né, numa guia de recolhimento, num boletim lá para ser pago, ok? Esse é o sentido do artigo 22. Artigo 23. Nas ausências ou impedimentos do titular da Secretaria de Defesa Agropecuária, as competências previstas nessa portaria serão exercidas pelo seu substituto. Então é a transferência aí da competência personalíssima, tá? A delegação. Artigo 24. Os casos omissos ou de dúvida na aplicação dessa portaria serão resolvidos pela Secretaria de Defesa Agropecuária. Artigo 25. Os efeitos dessa portaria alcançam os casos com trânsito em julgado até a publicação da Lei 14.515, ou seja, dia 29 de dezembro de 2022. Então tem que ter o trânsito em julgado administrativo. O que quer dizer isso? Não cabe mais recurso contra a decisão administrativa lá do processo. Então, os processos que ainda estão em andamento, que ainda estão tramitando, que ainda estão em fases de julgamento em primeira, segunda ou terceira instância, não são enquadrados aqui nessa portaria, não podem ser submetidos a essa substituição aí, ok? Artigo 26. Fica revogada a portaria SDA-MAPA, número 1091, de 11 de abril de 2024, que é a que tinha já comunicado a retomada dos processos, que já trazia alguns requisitos aí. É verdade, a portaria 1118 dá uma atualizada no teor da portaria 1091. Né? Então, ela revoga e atualiza aí essa portaria, trazendo algumas modificações pontuais aí na redação. Mas o teor central é o mesmo. Tá? Artigo 27 traz que essa portaria entre em vigor na data de sua publicação. Com a publicação dela já estão sendo recebidas aí as notificações de retomada da tramitação dos processos de suspensão. Né? Enfim, esse foi o teor da portaria, né, 1118, abordando aí a questão da substituição, da possibilidade de celebração de um termo de compromisso para a substituição da penalidade de interrupção de atividade pela multa. Né? Mas ficou um pouco ainda nebuloso o teor do artigo 15º em relação à dosimetria, né? Como que vai ser aferida a multa compromissória, né? Isso não está claro na portaria. Vamos aguardar aí novos diplomas normativos, novas disposições normativas aí do Ministério e a prática jurídica da aplicação de fato para determinar como é que vai ser realizada essa dosimetria e enxergar como é que o Ministério interpreta as disposições do artigo do 15º. Tá? Superando esse ponto, vamos traçar nossos comentários de uma forma generalizada aí a respeito da portaria. Né? Como fizemos lá na portaria 1091, são basicamente os mesmos comentários. Então, assim, a Lei 14.515 extinguiu a penalidade de suspensão de atividade de estabelecimento. Não existe mais essa penalidade. Então, e por que isso aconteceu? É porque, de fato, a suspensão de atividade, a interrupção da atividade produtiva, econômica, é uma penalidade muito severa, né, que não atrapalha só a empresa, atrapalha a sociedade. Né? Então, assim, falta uma proporcionalidade. Então, se o Estado aplica uma penalidade na intenção de coibir uma ação indesejada, eu aplicar essa penalidade a ponto de não ter mais a viabilidade econômica da empresa, né, encerrar as atividades da empresa, é bem desproporcional. Né? Como é que a empresa se comporta de uma forma inadequada, promove uma infração, e aí eu vou e encerro a atividade dessa empresa? Né? Me parece desproporcional. O impacto social disso, social econômico e de abastecimento é muito severo. Então, quando eu interrompo a atividade de uma empresa a ponto de comprometer a sua viabilidade econômica, eu gero uma grande massa de desemprego. Né? Se pegar as grandes empresas aí com 3, 4, 5 mil funcionários diretos, né, e 6 vezes isso de indiretos, então você vai lá para casa de 30 mil famílias afetadas, me parece que ultrapassa a pessoa da empresa. Né? Então o prejuízo causado pela penalidade é social. Né? Você afeta a família, você afeta a renda de uma comunidade, você afeta a renda de um país. Então, por isso
que a penalidade não é viável, né, de suspensão de atividade. Aplica-se a multa, como em outros ramos do direito, né, do direito tributário, tem as sanções em cima do empresário, né, que o empresário não tem alguma restrição de operação, né, no direito empresarial, que o empresário não fica impedido de exercer atividade empresarial. Tem uma série de outras sanções, outros caminhos que vão além da punição da empresa em si e dos funcionários, que podem surtir resultados muito mais eficientes e melhores, né? Hoje, o direito trabalha no sentido de preservar as atividades empresariais, preservar o emprego, preservar a renda, preservar a produção, e não o contrário, né? Você aplicar uma suspensão de atividade, você vai contra a preservação do emprego, do bem-estar social, né? E esse não é o caminho, né? É muito claro que esse não é o caminho. A empresa, você não atinge só o empresário. Pelo contrário, o empresário é o que vai ser menos atingido no caso de uma suspensão de atividade. Você atinge o trabalhador, né? O empresário, ele vai buscar outros ramos de investimento, ele vai negociar, vai fazer outras questões e não vai ter afetado a sua vida de uma forma tão severa quanto um trabalhador que depende, às vezes, daquela refeição que ele tem durante o período de trabalho dele. É a única refeição que ele tem. Em casa não tem, né? Tem só para os filhos ou nem tem para os filhos. E a única refeição que ele tem é essa e os filhos na escola. E aí você interrompe sua atividade e força, de repente, ao desemprego. Então, não faz muito sentido, né? Por isso que é importante essa questão da suspensão de atividade. E todas essas questões que eu estou comentando aqui, elas não surgiram depois da Lei 14.515, elas sempre estiveram presentes. Esse impacto social da suspensão de atividade não surgiu agora, a partir da lei que vai ter esse efeito. Não, esse efeito desde sempre. Então, se a suspensão não é adequada agora, também não é adequada no passado. Então por que eu vou aplicar a suspensão que era lá do passado? Se a penalidade de suspensão é inadequada agora, é inadequada no passado também. Então busque-se outros tipos de penalidades que possam surtir o efeito esperado e atingir a finalidade, a supremacia do interesse público, e não o mero capricho, né? Bom, como eu estava falando, então, a suspensão de atividade, a interrupção da atividade econômica sempre teve esse efeito social, sempre teve esse prejuízo econômico social, né? Não só para o empresário. Para o empresário, como eu disse, né, é o menos afetado. Tá? Reconhecendo que o efeito dessa penalidade de suspensão de atividade é negativo agora, é negativo no passado também. Né? A retroação, inclusive, o direito prevê que a lei retroage em benefício. Então, se hoje a penalidade de suspensão não é aplicável, deve existir a retroação dessa lei para alcançar os casos passados. Existe parecer da CGU no sentido contrário, mas me parece muito evidente que aplica-se aqui a retroação da lei mais benéfica. Tá? Não há motivo, razão para que não seja assim. Né? De novo, o Estado hoje deve enxergar os efeitos das suas atividades, das suas ações em nível social. Não pense que a suspensão da atividade, a interrupção da atividade atinge exclusivamente o empresário. O empresário é obrigado. Só que você vai gerar uma situação, às vezes, insustentável e de inatividade econômica. Né? Então tem que tomar muito cuidado com essa percepção. Outro ponto muito relevante aqui, que a gente precisa abordar, é a contagem de prazos. Né? Lá fala, né, que a contagem de prazo, então o prazo de início é sempre o primeiro dia útil subsequente à data da ciência, e o prazo final também tem que ser em dia útil, senão ele é prorrogado para o próximo dia útil. Né? O conceito de dia útil aí que está explícito na portaria é o do dia útil de funcionamento regular da repartição, né? Então, horário de expediente normal da repartição. Agora, qual repartição? Né? Existem estabelecimentos que têm o CIF permanente e que tem operação de sábado. Então, o sábado aí é considerado dia útil, porque o CIF está permanente lá, o CIF está lá com o expediente regular. E para os outros estabelecimentos que não têm essa atividade do CIF permanente no sábado, não. Então, estão criando uma situação desigual, né? Muita atenção. Né? Do ponto de vista jurídico, entendo ser muito mais viável considerar o destinatário do ato. Então, qual que é o destinatário do ato? Nesse caso aqui, o requerimento vai ser encaminhado para quem? Vai ser encaminhado lá para o secretário de Defesa Agropecuária, né? Lá no DIPU, lá na SDA, certo? Então, encaminhado para lá. Lá tem expediente regular, sábado e domingo? Ou algum feriado tem expediente regular lá?
no meu ponto de vista, deve ser considerado lá. Isso não está na norma, tá? Mas é o raciocínio que mais me parece adequado para contagem de prazo, tá bom? No anexo 1 não está expresso pelo que se dará a substituição, entende-se que é pela multa e pelo cumprimento das obrigações, mas não está expresso, de fato, né? Precisaria estar expresso lá. O anexo 2, que é a declaração que você entrega para fazer o requerimento lá, para o termo de celebração do termo de compromisso, ele traz, né, algumas questões. Então, traz o reconhecimento do cometimento da infração, traz que você abdica da ação judicial, do seu direito de ação, tal. Com relação ao item 1, o reconhecimento do cometimento da infração não está condicionado ao deferimento do requerimento da substituição. Esse reconhecimento poderá ter efeito jurídico em caso de indeferimento? Então vamos lá, você assume por meio de uma declaração que cometeu a infração, que de fato foi isso mesmo, cometeu a infração e por isso quer celebrar o termo de compromisso. Se for indeferida a celebração do termo de compromisso, essa declaração tem validade jurídica? Essa é a questão. A princípio tem. E se você tiver uma ação tramitando em um processo judicial, essa declaração pode ser apresentada para fins de julgamento de mérito. Então, deveria existir uma cláusula ali que essa declaração só vale para fins de celebração do termo de compromisso, ou algo nesse sentido. Porque senão ela tem validade e pode ser usada no processo judicial que está em tramitação. Então, tome muito cuidado, tá? A renúncia da propositura de ação administrativa ou judicial está condicionada ao deferimento do requerimento, porém o reconhecimento da infração não está. Entendeu? Então, ao pulo do gato, tome muito cuidado com essa situação. Tá? Outro ponto interessante é que a declaração também traz no item 2 que o encerramento da ação judicial, ou seja, aquela ação que está em tramitação, fica condicionada à publicação do extrato do termo de compromisso. Não deveria ser da extinção do compromisso pelo cumprimento das obrigações? Eu entendo que sim. Então, eu entendo que deveria pleitear a encerramento da ação depois do cumprimento do encerramento do termo de compromisso, né? E parece um pouco prejudicial aí às empresas fazer só mediante o extrato já encerrar a ação lá, né? Enfim, porque pode ter rescisão do termo de compromisso, pode ter alteração das cláusulas, né? E me parece que existe uma brecha aí para que seja unilateral. Então pode ter um prejuízo aqui que tem que ser muito bem calculado. Tá? Como se dará a apuração do cumprimento? Pelo mesmo fiscal que lavrou o auto de infração? Aqui seria ideal existir uma apuração independente, né? Porque eventualmente o fiscal já tem uma convicção e isso pode de alguma forma interferir no resultado da apuração. Então temos que ter um certo cuidado aqui com questão de pessoalidade, né, dos atos administrativos. Tá? A avaliação de viabilidade técnica e a pertinência, de quem que é a competência? Não está isso na norma também, não está isso na portaria. A aprovação ou não do termo de compromisso é do secretário de Defesa Agropecuária. Agora, a aprovação da viabilidade técnica de uma alteração solicitada pelo estabelecimento, quem vai fazer? Né? Essa pessoa tem capacidade para impedir o prosseguimento do processo? Não deveria ter, porque a competência é personalíssima do secretário de Defesa Agropecuária. Então, ela poder emitir um parecer, olha, sou desfavorável porque a questão da viabilidade técnica não existe. E aí quem tem que dar a decisão é o secretário de Defesa Agropecuária. E a decisão do secretário de Defesa Agropecuária cabe recurso? Existe? A possibilidade? Não existe. Tá? Isso não está na portaria também. Enfim, dosimetria da multa. Aqui nosso comentário que a gente fez lá atrás já, né? De acordo com o artigo 6º da Lei 14.515, a abordagem de defesa agropecuária será pautada sempre na análise de risco. Como isso será avaliado? No artigo 15 não está claro, né? Precisamos acompanhar a rotina, o dia a dia aí para ver como é que isso vai ser realizado. E a questão da finalização, né? Se tiver uma recorrência após a conclusão do prazo de execução, tal, concluir o processo, se tiver uma recorrência da infração, como será abordado isso? Será iniciado um novo processo? Não será avaliado o histórico desse termo de compromisso? Como é que isso também não está claro, né?
a prática e a rotina que vai nos trazer as ponderações a respeito disso. Bom, gostou? Deixa nos comentários, né, os seus comentários, deixa as suas críticas, suas dúvidas, né? A gente vai conversando, tá? Eu sou Adriano Barbosa, advogado. Estou no Instagram lá como @adrianobarbosa.adv, no YouTube Adriano Barbosa Advocacia, no LinkedIn você me acha lá como Adriano Barbosa. Esse é o telefone do escritório, o e-mail adrianobarbosa@adv.oabsp.org.br. E qualquer dúvida eu fico à disposição de vocês. Forte abraço e até breve.